Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esporte, chegando para trazer notícias para você. A equipe do Vasco da Gama, como mandante, recebeu o Flamengo no estádio do Maracanã na noite deste domingo e a partida terminou no empate em 0-0. E aí, o time do Flamengo teve inclusive um pênalti a seu favor, marcado no atacante o Arrascaeta. Gabigol bateu muito mal no lado esquerdo do goleiro Léo Jardim do Vasco, que fez a defesa. A partida terminou empatada. O jogo foi relativamente bom. O Vasco criou algumas oportunidades com o Verratti. No primeiro tempo ele fez um cabeceio, o Léo Pereira tirou a bola praticamente de dentro do gol. No segundo tempo, também com o Verratti, o Vasco teve uma outra grande oportunidade. Novamente estava lá o Léo Pereira, que foi o destaque da partida. Além da defesa que ele fez, interceptando a bola com o pé, logicamente, também a bola acabou batendo na trave e não teve o gol vascaíno. O jogo, portanto, terminou no empate em 0-0 com bom público lá no estádio do Maracanã. Esse resultado também foi apresentado no clássico entre Palmeiras e São Paulo, realizado no estádio do Mineirão, na decisão da Supercopa do Brasil. Aí então a decisão foi para os pênaltis. Lembrando que o jogo foi bastante interessante, as duas equipes apresentando um bom futebol, os goleiros trabalhando, as defesas, os ataques, enfim, mas a partida terminou empatada. E nos pênaltis o São Paulo venceu pelo placar de 4-2. Destaque para o seu goleiro Rafael, defendendo duas penalidades, uma batida pelo Murilo e outra pelo Piquerez. Portanto, nos pênaltis, o São Paulo sagrou-se campeão, vencendo pelo placar de 4-2. Na Copa do Nordeste, tivemos neste domingo a conclusão da primeira rodada, que começou no sábado com 4 partidas. O Náutico em casa, perdendo para o Botafogo pelo placar de 1-0, Fortaleza 2, América de Natal 1, Itabaiana 0, CRB 2 e o 13 venceu o River pelo placar de 1-0. Neste domingo, no complemento da rodada, ainda no período da tarde, o Altos em casa empatou em 0-0 diante do Vitória. E a equipe do Bahia venceu o Sport Clube do Recife pelo placar de 2-1. Marcaram os gols do Bahia, o Tarciano e o Rafael Rato, e o Gustavo Coutinho foi quem marcou para a equipe pernambucana. Agora à noite, no complemento da rodada, o Juazeirense, jogando em casa, perdeu para o Ceará pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Fernando Marcelo. Já o ABC ficou no empate em 2-2 diante do Maranhão. Marcaram para a equipe potiguar o Alisson e o Javier. Já para a equipe maranhense, marcaram o Vinícius e também o Clecione. Passada então a primeira rodada da competição, no grupo A, a liderança é do CRB, tem 3 pontos, ao lado do Botafogo e também do Ceará. No grupo B, a liderança é do Fortaleza, com 3 pontos, ao lado do Bahia e também da equipe do 13 da Paraíba. Na Copa Alagoas, hoje teve início a segunda rodada da competição, com a equipe do Aliança perdendo para o Coruripe pelo placar de 2-1. O Zumbi foi derrotado pelo Penedense em casa pelo placar de 2-0. E a equipe do Asa empatou em 1-1 diante do CRB. O CRB largou na frente ainda no primeiro tempo com o Kelvin. No segundo tempo, o Júnior Viçosa deixou tudo igual. Mesmo com o resultado, a diretoria do Asa demitiu seu treinador. Em comum acordo, ele está deixando o alvinegro arapiraquense, que fica sem técnico, está buscando no mercado um novo comandante, para comandar inclusive o time no clássico contra o CSA, na próxima quarta-feira, 8h30 da noite, no estádio Coraci da Mata Fonseca, pelo campeonato estadual. E esse jogo válido pela 4ª rodada da competição. Se fala na contratação do Rodrigo Fonseca, que a semana passada foi demitido no CSE. CSE que jogou no estádio Rei Pelé diante do CSE. CSE com um time alternativo, CSA também com um time alternativo, mas com muitos titulares. Mas acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Ibson Pinheiro foi quem abriu o placar para o tricolor. Niltinho no segundo tempo, cobrando pênalti, marcou para o CSA. Tudo igual, mas aí o Thales em uma bela jogada, passando por vários jogadores do CSA, inclusive pelo goleiro, deu número final para a partida. Com a derrota, após o jogo, o técnico Marcelo Cabo falou aqui no canal Orlando Batista Esportes. É um resultado que a gente não esperava, trabalhamos para que a gente pudesse ter um resultado positivo em casa, era uma vitória importante
a gente dentro da competição, mas a gente sabe que a Copa ela é uma competição que a gente vai buscar os nossos objetivos, mas também é uma competição para que a gente possa potencializar aqueles jogadores. Por exemplo, o Juninho foi a primeira intervenção dele no ano, o Niltinho, depois de 3 meses, fez os seus primeiros 30 minutos, o Juninho jogou seus primeiros 60 minutos. Com a lesão do Lucas, a gente teve que arrumar uma improvisação a gente precisa testar alguém na lateral direita, né? Já testei o Pedro, testei o Jefinho, porque o Eduardo ainda requer um pouco de tempo, o Lucas está lesionado, hoje nós só temos o Igor. Isso tudo faz uma equipe muito heterogênea, né? A gente acaba não tendo, né? Jogamos na quarta, jogamos hoje, a gente precisou recuperar os atletas, e aí a gente pega uma equipe, a gente precisa também dar mérito à equipe do CSE, que é uma equipe que está treinando desde dezembro, uma equipe que já teve bons resultados dentro do próprio estadual, uma equipe que eu acompanho bem bastante. A gente sabia que ia ter dificuldade, então assim, e aí é uma oportunidade da gente ver o Eric, ver o Miqueias, ver o Jefinho, mas com tudo isso a gente precisa fazer prevalecer o mando de campo, buscar o resultado positivo, que é para isso que a gente sempre joga. Contextualizando o jogo, tomamos um gol muito no início ali, né? E depois a gente conseguiu equilibrar um pouco o jogo. Eu acho que o segundo tempo, a gente fez um bom segundo tempo. A gente entrou 30 vezes no terço final do adversário, com 19 finalizações e 7 no gol. Então assim, nos faltou um pouco mais de capricho no acabamento, nos faltou um pouco mais, um time que finaliza 19 bolas não pode fazer só um gol de pênalti, um pouquinho mais, mas eu acho que isso aí a gente vai trabalhar, vai potencializar. E a questão das observações, cara, é o momento que eu preciso colocar os atletas para jogar, para eu observar. Nós temos uma sequência paralela à Copa, que é o estadual e o Campeonato Brasileiro. Eu cheguei aqui, eu tenho 15 dias, eu ainda estou, né? Alguns jogadores estão jogando pela primeira vez comigo, e assim, eu estou num período de observação ainda de uma totalidade do elenco. A gente sente muito pela derrota, mas a gente precisa seguir em frente. Quarta-feira a gente já tem um jogo importante diante do Asa. Marcelo, boa noite, Sandro Oliveira. Você já bem detalhou o jogo sobre a questão do que você estava observando, alguns atletas, a gente viu o pessoal da base, o seu observou, o Jefinho, o Miqueias, até o próprio Eric, que entrou mais uma vez, mas se questionou um pouco até, eu acho até de uma forma injusta, o Pedro Favela também no primeiro tempo, que é um volante que jogou hoje cruzado na lateral direita, justamente por esse déficit de ter um lateral à disposição. O Pedro fez uma boa partida no jogo passado contra o Ipe, mas essa modulação é justamente para dar oportunidade para aqueles que ainda precisam de uma unidade. Exatamente, Severo. A tua observação ela é muito plausível, porque assim, a gente não sabe, a gente tem um prognóstico da volta do Lucas, a gente tem um prognóstico da estreia do Eduardo, e a gente precisa ter uma solução ali. Eu internamente no treinamento já testei alguns jogadores, testei o Alisson, testei o Jefinho, hoje testei o Pedro. Dentro da característica que a gente analisou, a gente vê que o Pedro é o jogador que mais poderia se enquadrar. Ele até fez um bom primeiro tempo. O Pedro talvez tenha sido o jogador que mais chegou à linha de fundo. E aí tem a própria falta de adaptação à posição. Foi o primeiro jogo dele. Você viu que no início ele errou alguns cruzamentos, mas depois ele foi melhorando. As tomadas de decisões foram boas. Fez alguns cruzamentos bons, alguma chegada boa, bateu para trás. E eu poderia ter colocado o Pedro de volante, né? Mas aí ele já estava com o cartão amarelo. Como a gente ficou com a linha muito alta, eu fiquei com medo de perdê-lo durante o jogo, que aí a nossa dificuldade seria muito maior. O Pedro fez um grande jogo. Eu sei que o Pedro já pode me entregar de volante. E agora eu preciso testar ele, que ele pode ser uma boa opção. Tem um jogo associativo muito bom, tem muito vigor físico, tem uma bola aérea boa, é um cara muito seguro na marcação. Então a gente entende ali que ele pode ser o cara que vai nos dar numa emergência, uma posição. Então eu não posso me furtar de tentar, e aí eu só vejo isso aonde? No jogo. E aí o risco é meu, eu tenho que correr esse risco. Eu jamais vou me omitir de correr um risco de poderia estar errado. Mas aí eu também não vi o Pedro num jogo muito ruim, não. Eu acho que depois de 15, 20 minutos
ele se adaptou, ele só saiu pelo cartão amarelo. Então o Pedro pode me ajudar na lateral, como também de volante, como ele foi muito bem. Marcelo, boa noite. Boa noite. Esse assunto dessa eficiência do CSA, sabe que é uma competição que você está testando peças, realmente você já deixou isso claro, mas te preocupa essa situação, dessa falta de eficiência e criar tantas chances, você tocou nesse assunto, e não conseguir marcar só através da bola parada, no caso do pênalti, e isso é uma questão a ser corrigida, já pensando no clássico contra o Vasco, difícil, né? Deixa eu explicar uma coisa a vocês, que é para vocês entenderem. Vocês viram que a gente dividiu o elenco, né? O elenco que vai jogar quarta-feira, eu consegui abrir aí 10 dias para ele. Então essa deficiência analítica a gente está treinando todo dia, né? Vocês tiveram até a oportunidade de estar essa semana no CT, acompanhar o treinamento. A gente tem trabalhado jogos associativos por dentro, combinações para que a gente possa ter essas opções de finalização. Trabalhamos bastante finalizações, bola de cruzamento, entendeu? Onde o cara vai entrar, o outro vai entrar por trás, o outro vai dar a opção. Então, assim, a gente está trabalhando. E agora, esse grupo que jogou hoje, eu vou abrir um espaço até o Penedense. Então, eu vou também, né, potencializar esse grupo, como a gente trabalhou bastante nesse último 10 dias com o grupo. Vocês já viram que o Alisson não participou hoje, o Marcinho não participou hoje. A gente já tem, assim, um equilíbrio, uma ideia da sequência do estadual. A derrota é sempre lamentável, mas a gente não pode tirar o mérito do CSE. Pegamos uma equipe muito organizada, uma equipe que vem fazendo um bom campeonato. A gente sente muito uma derrota em casa, mas a vida é correr risco. A gente sabe que poderia correr esse risco quando a gente pega uma equipe muito bem organizada como a do CSE. Agora é o próximo jogo diante do Penedense, recuperar os 3 pontos para a gente buscar essa classificação, tá? E agora, a partir de amanhã, pensar já no Asa, que é um clássico, e a gente tem trabalhado. Hoje, eu cheguei no CT 7 horas, dei o treino para esse grupo que ficou, já ficamos para o jogo de hoje. A gente tem 2 competições paralelas e a gente vai tratar as 2 com muito respeito. Você descarta o valor aí, meu time, para esse próximo jogo, pelo menos para compor o grupo, diante dessa divisão de elenco que você está fazendo? Não, eles vão para o jogo, já vou te antecipar, eles estão relacionados. Agora a gente vai analisar a sequência de hoje para quarta-feira. O Juninho não joga desde novembro, né? Então, assim, você bota aí, são quase 3 meses o primeiro jogo dele. Ele já tinha ali para sair com 15, 20 minutos, para que a gente não pudesse dar uma sobrecarga com ele, porque eu conto ele para quarta-feira. O Niltinho estava previsto ali 30 minutos, né? É o que eu falo, a gente sabe da importância do jogo, sabe da importância de vencer dentro de casa, mas a gente não pode deixar de mão aquilo que a gente planeja. A derrota ela é dolorosa, a derrota é triste, mas nós temos toda uma temporada para frente, que nem eu falei para vocês, eu estou aqui há 15 dias, então a gente está tentando realinhar dentro dos meus conceitos as ideias da sequência, e aí é por isso que eu falo, é por isso que o Niltinho precisava jogar 30, Valores um tempo mais 15, num jogo normal, Valores em condições de 90 minutos, hoje ele não sairia. O Niltinho numa condição normal, hoje ele começaria de titular. Eu acho que o Niltinho não joga há 3 meses, acho que ele fez um bom jogo, né? Ali conseguiu fazer tudo aquilo que eu vim pensando, né? E aí a gente, o Marquinhos, que não jogou outro jogo, já jogou um jogo completo, e assim a gente vai na sequência. A gente fica, novamente eu falo, muito chateado com a derrota, mas a gente não pode perder nossas convicções no trabalho que está sendo feito. Marcelo, um dos questionamentos no geral da torcida é ainda de enxergar quem seria o camisa 9 ideal do CSA, uma posição que ainda início de temporada teve 2 comandos e agora com o seu, você vai enxergando o elenco, mapeando, tem Vinícius, tem o Thiago, mas também tem o Romulo, que muito é questionado, que às vezes pode fazer essa função. Você já tem essa ideia, daqui para frente você acha que até o CSA ir para o mercado, ou com o que tem já dá para adaptar para o seu estilo de jogo? Hoje o 9 é o Rômulo, né? Hoje o 9 é o Rômulo. A gente abriu o Rômulo, ele chegou aqui, fez algumas atuações de extremo, mas o Rômulo sempre foi um 9. Ele pode fazer o extremo, mas o Rômulo ele sempre foi um 9. E no jogo contra o Cruzeiro, eu gostei muito quando ele atuou como 9. Me agradou bastante. Chutou a bola na trave, movimentou bem. Então, assim, eu tenho 3 camisas 9. Estou procurando revezar, dar minutagem, né? O jogo passado jogou o Thiago, entrou o Popó. Hoje jogou o Popó, entrou o Thiago. Essa é a oportunidade que a competição me dá. De eu poder dar minutagem, mas vamos tentar fazer tudo isso sempre buscando a vitória. Mas está sendo bom. Se eu não tivesse a Copa Lagoas, ia ter jogador que talvez não tivesse nem jogado, e quando eu precisasse, ele não estaria jogado nem com minutagem, né?
como falei, eu tenho 15 dias aqui, eu preciso observar todos, como hoje eu tive a oportunidade de observar o Miqueias, o Eric, o Jefinho de extremo, o Jefinho de lateral. O Jefinho, ele rende mais de extremo pelo lado esquerdo, mas eu tinha ali, né, o lado direito com a necessidade dele jogar. Então, assim, a gente pouco a pouco vai pautando, vai dando minutagem aos jogadores para que a gente tenha um grupo forte, coeso para a sequência da competição. A questão do Juninho Valora, era o que você realmente estava procurando no meio de campo, virada de jogo, essa associação? Era realmente isso que você estava procurando encaixar ali nesse grupo? É uma característica que eu acho que qualquer treinador no futebol brasileiro quer, né? Você poder ter um jogador. Eu tenho uma história muito legal junto com o Juninho, cara. Cheguei no Macaé em 2015, ele era reserva da lateral direito. Eu botei ele de volante, ele fez uma Série B extraordinária e depois foi pro Bahia, e é o Juninho que todos conhecem. Então é um jogador que eu conheço bem, né? A gente tem uma relação muito boa. É um jogador que chegou cara, contagiando, com muita vontade. Conversei com ele para ele vir pro jogo hoje. Falou, professor, se você precisar eu começo o jogo. O Juninho é um cara que se cuida muito, é um cara que estava treinando, né? Então, assim, sabia que não daria para os 90, mas a gente sabia do que ia acontecer. Ele ia errar domínio, ele ia errar da passe, porque ele não, é o primeiro contato dele num jogo, né? Então, assim, o Juninho chegou na quarta-feira. Então, assim, mas é bom, eu já dei 60 minutos para ele. Talvez agora na sequência ele vai me ajudar bastante. Mas é um jogador que tem todos os atributos para nos ajudar bastante na sequência da temporada. Você, minha última participação no giro aqui, eu vou fazer até um combo e pedir desculpas aos colegas, né? Duas coisas. Queria que você falasse do Elton zagueiro, chegou, já foi pro clube hoje, tudo. E a outra, como é que é? O técnico no banco e o filho fechando o gol no time adversário. É um fato até que não acontece muito, ele chega a ser pitoresco, hein, cara? O Wellington é um jogador que foi meu atleta no Ceará, foi meu atleta no CRB. A gente estava buscando no mercado, né, uma reposição para a saída do Jean-Pierre. E aí parabenizar, né, o departamento de futebol que conseguiu detectar o Wellington, um jogador que tem passagens expressivas pelo futebol alagoano, jogador de 30 anos, que teve uma passagem agora fantástica pelo Paysandu no acesso. É um jogador que vai nos ajudar bastante. Eu acho que essa semana a gente trouxe 3 peças muito importantes, né? 3 jogadores, o Eduardo, o Juninho Valoras e o Wellington. E aí agradecer ao presidente Rafael, né, que deu autonomia para o departamento de futebol buscar essas peças. E eu falo para vocês, a gente não vai parar por aqui. A sequência da temporada a gente vai buscar para fortalecer a equipe para essa reta final do estadual, se possível, e para a sequência do Campeonato Brasileiro. Quanto ao Pedro, ele dá sorte porque ele não recebe mais mesada, né? Senão eu iria cortar a mesada dele, porque... mas ele é um bom profissional, um grande profissional pra gente, não só pra mim, mas pra minha família. Hoje foi um dia, assim, muito especial, né? Foi a primeira vez que eu enfrento. Já tive a oportunidade de jogar contra, mas ele não era o titular, na época, Tigre e Resende. E aí ele tá correndo atrás do espaço dele, tá correndo atrás dele. Ele tem uma história muito bonita no CSE e vem ao longo das últimas temporadas se consolidando. Eu acho que agora ele chega no momento maduro, né? Mas hoje ele saiu vencedor, mas nós temos o jogo de volta no estadual e eu espero ser mais feliz que ele no jogo de volta lá em Palmeiras dos Índios, sair vitorioso também. Tá aí então o técnico Marcelo Cabo falando aqui no canal Orlando Batista Esportes após a derrota para o CSE pelo placar de 2-1. Lembrando que o CSA entra em campo agora na próxima quarta-feira, jogando contra o Asa de Arapiraca às 8h30 da noite no estádio Coraci da Mata Fonseca. E olha, com a necessidade de ter que vencer. Vencer ou vencer. Esse o grande papel de cada equipe na próxima quarta-feira. Lembrando que mais cedo, também na quarta-feira, 6h30 da noite, o CRB joga no estádio Rei Pelé diante da equipe do CSE. É o primeiro jogo do CRB pelo campeonato estadual aqui na capital alagoana, jogando diante do seu torcedor. O CRB que joga também no próximo domingo contra a equipe do Fortaleza na capital alagoana, agora pela Copa do Nordeste. Valeu então, quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim deste material, que você não esqueça de deixar o like, de compartilhar também com outras pessoas, de fazer o teu comentário, e se você está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a inscrição aqui no canal e de ativar o sininho para que você receba as notificações. Valeu, grande abraço para você, fique com Deus!